Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé, abramos as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Dos versículos 15 a 21. A igreja acompanhe comigo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Oremos. Ó Deus, fala ao nosso coração nesta noite. Instrua, ó Pai, orienta o teu servo, que vai transmitir a tua palavra. Fala ao nosso coração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, nesta noite, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esta passagem que acabamos de ler, quando Paulo, em sua carta aos Efésios, exorta aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus a terem uma vida cheia do Espírito Santo. A terem uma vida cheia do Espírito Santo. O ano de 2016 já se iniciou, já estamos na metade do mês, passando já a metade do mês. E eu pergunto hoje aqui os irmãos presentes: como foi a sua vida no ano que se passou? Quais os resultados alcançados na sua vida durante o ano de 2015? Você avançou um pouco mais nos estudos? Entrou na faculdade? Conseguiu aquele emprego que você estava almejando? Ou recebeu uma promoção no seu trabalho? O que você conseguiu durante todo o ano que se findou? Enfim, irmãos, nós lutamos e almejamos adquirir algo mais para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso bem-estar pessoal, nosso bem-estar social também. E só um detalhe muito importante que eu quero dizer para nossos irmãos nesta noite, para você e para mim. Todas essas aquisições são legítimas, são importantes. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite, que existe um bem muito melhor, muito superior, que é Deus em nossa vida. É ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio
do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em Colossenses 3,2 também diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, no primeiro dia do ano, desse ano, algumas coisas não passaram despercebidas, né? Eu vi, tenho certeza que muitos irmãos viram, assim, no início do ano, no final do ano, para o início do ano. Geralmente, quando os repórteres, né, das TVs, dos rádios, chegam para aqueles que estão na rua e perguntam: o que você espera de 2016? Qual a sua expectativa para 2016? As respostas que mais eu ouvi, os irmãos também, eu creio, devem ter ouvido: eu desejo muita felicidade, eu desejo muita paz, eu quero uma vida melhor, mais segurança, um país com educação séria, uma saúde melhor, os hospitais que atendam bem, às vezes até pedindo: eu quero ter um bom carro, uma nova casa. E até alguns que dizem: eu quero ganhar na loteria, quero ganhar muito dinheiro, quero ficar independente financeiramente. Meus irmãos, lamentáveis, né? Essas respostas. Eu não vi ninguém responder: eu quero ter uma vida com a presença de Deus na minha vida. Ter uma vida cheia do poder de Deus. Uma vida aos pés do Senhor Jesus. Uma vida cheia do Espírito Santo. Então, meus irmãos, estou falando nesta noite sobre o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é o tema da mensagem desta noite. Cheio do Espírito Santo. Vamos falar nesta noite sobre o Espírito Santo, sobre a sua obra maravilhosa, o seu poder na nossa vida, como ser cheio do Espírito Santo. Conforme registrado na Confissão de Fé de Westminster, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e do Filho, de mesma substância e igual em poder e glória, e deve-se crer nele, amá-lo, obedecê-lo e adorá-lo juntamente com o Pai e o Filho por todos os séculos. O Espírito Santo já existia antes da fundação do mundo. Em Gênesis 1, versículo 2, nós lemos: a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, Espírito Santo já existia bem antes da fundação do mundo. Moisés fez uma oração a Deus no Salmo 90, e especificamente no versículo 2, ele falou o seguinte: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
A presença do Espírito Santo também foi presenciada no batismo de Jesus. Em Mateus 3, versículos 16 e 17, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus, quando estava com seus discípulos, antes da sua prisão, ele disse para eles uma verdade, que para nós foi uma afirmação maravilhosa. O que ele disse para os seus discípulos, para nós também foi algo maravilhoso. Ele disse, conforme está em Mateus 16, versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. O Consolador que Jesus Cristo se refere é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nós precisamos ter em nossa vida. Tenho certeza, meus irmãos, que o Espírito Santo está aqui nesta igreja, nesta noite. Ele está presente no seu coração, mas para que ele esteja no seu coração, você que tem o Espírito Santo, é porque realmente você crê em Jesus Cristo, o Filho, o único Filho único de Deus Pai, que veio a este mundo. Ele está no seu coração. Se você crê naquele que nasceu numa estrebaria, num lugar humilde, serviu aqui na terra, curou as enfermidades físicas, curou as enfermidades espirituais, ele está no seu coração. Se você crê que ele morreu numa cruz, em seu favor, foi assunto ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Se você crê neste Jesus como seu Salvador, obviamente você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo regendo a sua vida. Em Atos 2:32, Pedro, na sua pregação, após o Pentecoste, falou: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Jesus, antes de subir aos céus, ele deixou bem claro para os seus discípulos que o Pai enviaria um Consolador. E este Consolador é o Espírito Santo que está conosco na igreja e com todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu Salvador. O Espírito Santo está conosco. Eu pergunto a você que está sentado aqui hoje, você tem certeza disso? Que ele está direcionando a sua vida? Antes de Jesus ser elevado às alturas, ele disse para os seus discípulos que serve para nós que cremos na palavra. Em Atos 1, versículos 8 e 9, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra.
Deus mandou o Consolador para estar conosco, nos abençoando, nos animando, nos fortalecendo na fé. Então, uma das razões mais importantes para a ascensão de Jesus era para que o Pentecoste acontecesse, conforme está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, para que o Pai e o Filho pudessem derramar o Espírito na igreja, para fortalecer e delegar para a sua missão terrena, ou seja, para proclamar a mensagem do Senhor a todos os povos. A importância do Espírito Santo. Jesus subiu aos céus. E ele, ao subir aos céus, o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu e veio habitar em nós. Jesus disse em João 14,16: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, irmãos, não precisamos ter dúvida sobre esta promessa feita por Jesus. O Espírito Santo é importante na nossa vida. Se não fosse por obra do Espírito Santo, nenhum de nós estaria aqui hoje, nesse templo, aqui assentados, adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo é quem nos toca, nos move, é quem nos admoesta, nos dá vida, ilumina, regenera, santifica e transforma. É a partir do momento que você teve um encontro com Jesus, teve uma conversão, você teve o batismo do Espírito Santo. A partir do momento que você tem Jesus no seu coração, você já recebe o batismo do Espírito Santo. Porque por meio deste batismo, o pecador, ele está unido, ele está selado ao Cristo ressurreto para sempre. Ele é salvo em Cristo Jesus. O importante, a partir deste momento, é que nós tenhamos a nossa vida cheia do Espírito Santo. É nos enchendo cada vez mais, cada dia mais do Espírito Santo. Daí 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. O Dr. Sproul afirma no seu livro intitulado A Obra de Cristo o seguinte: primeira afirmação, uma das razões mais importantes para a ascensão de Jesus foi preparar o Pentecostes. Foi para que o Pentecostes acontecesse. Sua segunda afirmação: no Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado na igreja para delegar sua missão terrena. Ouvindo uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, dizendo que o Espírito Santo tem sido esquecido ao longo da história.
E ele fez uma observação interessante a respeito do Credo Apostólico, que é um documento importante, formado dentro da própria igreja cristã, do 2º para o 3º século, onde há uma afirmação essencial das verdades da fé cristã. O credo diz assim: quanto ao Pai, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí, quanto à pessoa de Cristo, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Aí, quanto à terceira pessoa, o Espírito Santo diz assim: creio no Espírito Santo. Então, Reverendo Hernandes, ele coloca essa observação dessa forma, por causa dessa frase: creio no Espírito Santo. Termina aí. Então, não fala mais do Espírito Santo, não dá a mesma ênfase dada ao Pai e ao Filho. Lógico que o credo, ele está correto, é bíblico, tudo que tem no credo é da Bíblia, está correto. Só esta observação que não dá mais ênfase à pessoa do Espírito Santo. Não fala sobre as suas obras, sobre a importância do Espírito Santo. Hoje estamos vivendo dois extremos na atualidade. John Stott, no seu livro O Cristianismo Equilibrado, diz que as igrejas hoje têm dois extremos. Umas só falam do Espírito Santo e distorcem a obra do Espírito Santo e não honram o Espírito Santo. Porque se queremos saber sobre a doutrina de quem é o Espírito Santo ou a pessoa do Espírito Santo, temos que entender que o Espírito Santo veio para glorificar a Deus, mostrar Jesus, apresentar Jesus. Então, qualquer igreja que só nega ao povo a verdade de quem é Jesus Cristo, não está sendo governada pelo Espírito Santo. Outras têm medo de falar sobre o Espírito Santo, não enfatizam nem a pessoa, nem a obra do Espírito Santo. Meus irmãos, a verdade é o seguinte: o Espírito Santo veio para habitar, fortalecer, estar com a igreja. O Espírito Santo veio para glorificar Jesus. O Espírito Santo veio para governar e dirigir a igreja. Sem o Espírito Santo, não há vida na igreja. Sem o Espírito Santo, não há vida na igreja. Portanto, igreja, vejamos o texto que nós lemos no início. Se você fechou a sua Bíblia, abra sua Bíblia novamente em Efésios 5, de 15 a 18.
Acompanhem comigo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Nécios são aqueles que conhecem, mas não praticam. Esses são os nécios. Eles conhecem, mas não praticam. É assim como andam, é assim que andam os nécios, né? Andam fora do padrão aqui, do padrão bíblico, do padrão da palavra. Mas devemos andar como, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Temos que aproveitar o nosso tempo nesses dias maus, tantas coisas acontecendo. Vamos aproveitar o tempo que nós temos para estar sempre sob a submissão do nosso Deus. Continuando, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A ação do Espírito em nós. Irmãos, nós temos vários exemplos na Bíblia onde houve a ação do Espírito Santo. Estevão foi um deles. Os judeus o estavam perseguindo, irados com ele. Lá em Atos 2:10 diz: e não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão era um diácono que trabalhava para Deus, homem de fé, cheio do Espírito Santo. Fazia prodígios, grandes prodígios e sinais entre o povo. Foi perseguido, apedrejado e morto. Antes de o levarem para ser apedrejado, Estevão deu um testemunho fabuloso. Em Atos 7, 55 a 56. Abra suas Bíblias em Atos 7, 55 a 56. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E no versículo 59, e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E no versículo 60, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras, Estevão adormeceu. Com tudo isso que aconteceu com Estevão, ele sendo perseguido pelos judeus, ele perdoou a todos eles. O perdão é a grande marca de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela perdoa, e perdoa o pior dos seus algozes. Perdoa os seus inimigos. O homem cheio do Espírito Santo tem segurança na sua salvação,
tem certeza, não tem medo, ele tem paz, ele tem uma expectativa futura, gloriosa, que nós também almejamos, seja a hora que Deus quiser. Esse é o futuro glorioso. Nós estarmos, depois desta vida, vivendo uma vida gloriosa com Cristo Jesus. Paulo, perto da morte, fala a Timóteo que estava partindo para o céu. Ele sabia para onde estava indo, tinha certeza da salvação. Paulo tinha certeza da salvação. Uma alma não pode ser salva sem o Espírito Santo. Nós dependemos totalmente dele. Ele ressuscita os mortos que estão caídos, trocando seu coração de pedra e dando um coração de carne, um coração macio, um coração cadencioso. Jesus, quando foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, foi tentado por Satanás, e Jesus não abriu mão do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo está à sua disposição, está à minha disposição. Nós precisamos do Espírito Santo. Ele nos dá poder nos momentos de tristeza, e ele pode inundar a sua vida com um consolo regenerador. Com um consolo regenerador. Em João 7,38, Jesus disse: aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Barnabé, outro nome da Bíblia, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, desprendido dos bens materiais, um padrão de homem bíblico, ministro do Evangelho aprovado por Deus. E o livro de Atos narra toda a história de Barnabé, acompanhando Paulo na primeira viagem e depois na outra viagem com João Marcos. Irmãos, sejamos como estes homens, homens cheios do Espírito Santo. Não só esses dois homens aqui, mas a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas cheias do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode introduzir você no corpo de Cristo, transformar você em habitação de Deus, morada e santuário de Deus. Nós não podemos ir a qualquer lugar, porque somos santuários de Deus, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo nos santifica e produz em nós santificação. Nós mesmos não podemos fazer nada, só o Espírito Santo. Ele intercede por você, por mim, de três maneiras. Primeiro, intensamente. Segundo, com gemidos inexprimíveis. Terceiro, de modo eficaz. Em Zacarias 4, versículo 6, o Senhor respondeu a Zacarias: não por força, nem poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, eu quero fazer as últimas considerações a respeito do Espírito Santo, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa santificação. Não deixe Jesus Cristo perder a graça para você. Assim como às vezes a gente compra um bem, um utensílio, e logo descartamos,
Não façamos assim com Jesus Cristo. Com Jesus, não é assim. Peça constantemente o enchimento do Espírito Santo na sua vida. No livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus, de autoria de Sheldon, ele coloca o seguinte: será que estamos indo a alguns lugares em que Jesus não entraria? Será que nós, conforme diz todo esse livro, o assunto gira em torno disso? Onde eu vou? Onde eu piso? Naquele lugar, Jesus estaria ali? Jesus andaria nos passos que eu estou dando? Tenhamos cuidado com os lugares onde pisamos. Se de repente você estiver em algum lugar e não está bom, e começa a incomodar o seu coração, faça esta pergunta: Jesus estaria aqui onde eu estou agora? Quem sabe você está perguntando para si mesmo: como é que eu sei que tenho o Espírito Santo na minha vida? Meus irmãos, quem tem o Espírito Santo é aquele que diz: tem misericórdia, Senhor. Aquele que reconhece a sua fraqueza, clama em oração com contrição, tem sede da palavra. O ímpio olha para o céu, ele não vê nada. O ímpio não tem perspectiva de vida, ele não tem rumo. O ímpio, ele não consegue ver Deus, ele não consegue ver a glória de Deus. O Espírito Santo não produz um crente fraco, árido, seco, sem plenitude de vida. Mas o Espírito Santo produz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Então, queridos irmãos, vamos estudar as Escrituras. Vamos orar, vamos amar e clamar ao Espírito Santo. Vamos experimentar o seu poder, não ficar só como espectador. Sejamos habitação do Espírito Santo. O que você foi em 2015, o que nós fizemos em 2015, que nós busquemos mais em 2016. Não desanime, não retroceda, não seja incrédulo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele bombardeou os céus com as suas orações, e as chuvas de Deus caíram sobre Israel, fazendo a terra germinar os seus frutos. Você, amigo visitante, se ainda não tem Jesus Cristo como Salvador da sua alma, não deixe o tempo passar. Não demore, que o Espírito Santo encontre morada também
no seu coração. E a todos os irmãos, a todos nós, que Deus nos abençoe. Amém.